Em que momento devemos segurar as pernas do paciente? Vamos segurar na posição em pé? Na posição no solo? Qual é esse momento? Qual é a melhor forma dessa abordagem? Olá, sou Marcos Tavares, autor do curso de contenção física terapêuticas de pacientes em crise e proteção Health Circuit. Como abordar as pernas? Quando me pergunto sobre o protocolo de contenção, dentro desse protocolo é uma pessoa para cada membro, uma pessoa no tronco, pessoas nos braços e nas pernas. É importante entender, documentado em outros vídeos, vários cenários, diversas formas que o paciente pode entrar em crise, pode ser só uma agitação psicomotora na qual ele se coloca em risco. É importante lembrar que a contenção só deve ser feita quando o paciente se coloca em risco ou coloca em risco a vida de outra pessoa. Que o protocolo fala que é um médico que vai realmente fazer essa prescrição da contenção física, seja ela também logo em seguida mecânica ou a contenção química. Que o enfermeiro pode fazer isso caso no momento de uma situação específica o médico não esteja, o enfermeiro possa fazer essa recomendação. E vou ampliar mais. Vai existir situações que não vai ter um médico e não vai ter um enfermeiro. E este paciente vai se colocar em risco. Então, são inúmeros debates que eu tenho feito com algumas pessoas, reflexões sobre qual é o melhor momento, em que situação deve ser feito isso. Mas agora o vídeo vem falar de algo mais específico. Segurar as pernas. Um paciente não vai ficar parado esperando que um grupo de pessoas segure ele. Porém, existem várias pessoas que ensinam a contenção física de pacientes em crise de uma forma não real. Não real por quê? Não que a técnica não seja real, mas porque a situação não é real. Como forma didática, eu até entendo treinar, e eu também passo dessa forma, as posições que vão segurar este paciente, a gente faz de forma parada, para que a pessoa possa entender aonde que ela vai, em que momento ela vai segurar, a posição que ela vai segurar, o segmento do corpo do paciente que ela vai segurar, eu entendo perfeitamente. Porém, o exercício precisa evoluir. Então, quando a gente vai pensar que nós vamos segurar o paciente utilizando o protocolo de contenção, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, também não vou entrar no mérito de quantas pessoas agora. Vou seguir um protocolo que está, quem quiser tirar a dúvida, lá no Conselho de Medicina e Enfermagem, dizendo que são 5 pessoas para conter um paciente. Este é o protocolo. Eu ensino em determinadas organizações e profissionais com um número menor. Por quê? Porque é a realidade destes profissionais, que na teoria é uma coisa e eles na vida prática passam por situações que às vezes não tem 5 pessoas. E digo mais, essa é a realidade de muita gente. Tem alguns materiais que eu explico melhor sobre isso, assista alguns vídeos passados que eu falo sobre isso. Mas no momento agora a gente vai falar de segurar as pernas. Então, frente a isso, o paciente não vai ficar parado na hora de fazer essa abordagem. Então eu entendo, volto um pouquinho, em fazer essa abordagem parada, tronco, braços e pernas. No protocolo, fala segurar o paciente firmemente ao solo. Porém, em determinados ambientes que a contenção, cada um olha pelo seu cenário. Quem está trabalhando no ambiente aberto, num contexto, por exemplo, na rua ou em alguma residência, às vezes não vai ter como, por exemplo, colocar na maca. Agora, dentro do hospital, quando um paciente surta, às vezes eles já trazem a maca ao lado. Então não tem porquê pegar esse paciente, segurar firmemente ao solo, se eu já posso levar ele à maca e já fazer a contenção mecânica se assim for necessário. Ou já fazer a contenção química. Então vai existir situações que somente a equipe vai avaliar o paciente, o momento, a intensidade da crise, o ambiente, os recursos que se tem. Também é importante falar isso, porque nem todas as pessoas ou a equipe que vai fazer a contenção, por exemplo, tem a possibilidade da contenção química. Não tem um médico para fazer essa prescrição. E aí, como é que fica? Então, vai só fazer a contenção física e a contenção mecânica. Frente a esta contenção que a gente vai realizar, eu também posso conter o paciente e rapidamente já colocá-lo ele sobre a maca e fazer a contenção mecânica.
Quando penso nessa situação, eu não levo ele diretamente ao solo. Porém, a gente começa a entender que não é tão fácil assim. Por quê? Consegui abordar tronco e braço, mas e as pernas? Como que eu seguro as pernas? Em alguns vídeos, as pessoas segurando a perna ou as pernas do paciente de frente para ele. Isto é um enorme erro. Vou dizer agora, este é um enorme erro, abordar as pernas do paciente de frente. Até porque na técnica tradicional, no protocolo tradicional, a maioria trabalha, eles trabalham com a estabilização de cabeça, apoiando na testa do paciente. E ele tem ainda toda a visão para enxergar quem está se aproximando dele, quem está se aproximando dos braços, quem está se aproximando das pernas. E isso é um risco tremendo, porque ele pode ofertar a essas pessoas agressão, seja de socos, chutes, ele vai acertar. E eu já ouvi inúmeros comentários com isso. Então muitas pessoas têm medo de realizar a contenção física por este motivo, porque vão ser agredidos, têm medo, e isso é natural. Está lá naquele momento para agredir, porque ela está lá por um gesto de amor, que é ajudar essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade, um momento que perdeu a sua saúde mental, o seu equilíbrio mental, e ela está lá para ajudar. Então ninguém quer ser agredido, ninguém quer apanhar. Frente a isso, nós temos que refinar cada vez mais a abordagem que realizamos, a contenção ao paciente em crise. Frente a isso, os estudos que nós realizamos, desde quando fizemos o primeiro curso de contenção de paciente, a primeira turma, até hoje, as técnicas evoluíram muito. Sempre estamos estudando, sempre quando acontece uma abordagem, sempre quando eu vou dando outros cursos que conversam com os profissionais, eles vão trazendo as suas realidades, as suas dificuldades. Ah, Marcos, quando acontece isso e quando acontece aquilo, naquele momento, naquele cenário. E aí, claro, eu vou estudar sobre isso. A ideia é tentar ajudar essas pessoas. Então, quando começamos a analisar a abordagem das pernas, o paciente não vai ficar parado. Não caia nessa armadilha de ensinar, você que ensina ou quem está aprendendo, que eu vou segurar de frente as pernas do paciente. Ah, eu vou estabilizar tornozelo e joelho. Isso não é real. O paciente não vai ficar parado. Você vai levar um chute, uma joelhada na boca. Então, não é dessa forma que vamos fazer essa abordagem. Qual a melhor forma de abordar as pernas do paciente? É claro que existe uma característica quando a gente envolve o solo e existe característica quando a gente está em pé. Neste vídeo eu vou falar em pé, certo? Nós não levamos o paciente para o solo, a equipe decidiu rapidamente realizar a abordagem, levar ele, colocar ele na maca e em seguida pegar as pernas, levantar os membros inferiores e colocar essa pessoa na maca. Então, frente a isso, nós temos troncos e braços dominados e as pernas. Então a dica, a melhor forma que hoje nós trabalhamos e que acabamos vemos, né, e que eu digo que eu recomendo a se fazer, é buscar trabalhar o acesso das pernas flanqueando essa pessoa. Porque não tem como ele ofertar uma agressão ambos os lados ao mesmo tempo, né? Não vai fazer um espacato. Tem pessoas que possam fazer? Tem, mas não é uma realidade. Então eu vou flanqueando também as pernas para que eu possa realizar essa contenção com mais segurança para a equipe. Lembra que o nosso curso fala contenção física terapêutica de pacientes em crise ou em surto e proteção Health Security. O E proteção é a proteção para o paciente, mas também principalmente para aqueles que vão realizar a contenção física deste paciente. Porque se este profissional se lesionar, é um a menos no plantão, é um a menos na equipe. É uma pessoa que com todo o coração está querendo ajudar a outra e que essa outra pessoa está agredindo, não por maldade, mas por perder esse equilíbrio, que vai ferir este profissional, que vai ferir essa pessoa que vai ajudar. Então a ideia é a gente ter consciência dos riscos, buscar trabalhar a prevenção. Então essa proteção, além da proteção ao paciente, eu vou realizar a proteção também para o pessoal da equipe. Frente a isso, eu vou buscar trabalhar essa abordagem flanqueando, como vocês estão vendo no vídeo, né? No curso que eu realizei aos bombeiros. Como eu posso fazer isso de forma mais segura? É importante relatar
que às vezes em ambientes controlados o paciente ele não tem nada que carrega consigo que possa se tornar uma arma, porque isso é um outro fator muito importante, né? Todo material que esse paciente venha a ter nas mãos ou consigo que possa ofertar risco à equipe de contenção. Então, olhando por essas características, eu também tenho que averiguar se esta pessoa, dependendo, vale lembrar, do ambiente que eu estou fazendo essa contenção, se ela tem algum material, seja na sua cintura, seja nos bolsos, que pode ser acessado e ofertar algum risco, pescoço, rosto, corpo. Objetos cortantes, perfurantes e contundentes. Então, frente a isso, a pessoa que vai realizar a contenção nos membros inferiores, ela já faz essa averiguação. Ela já toca, averigua, faz um contato físico entre cintura, pernas, né, e averigua se tem algum objeto. E rapidamente já abraça essa perna e vai fazer a contenção e, se necessário, conduzir, a equipe conduz o paciente de um ponto ao outro ponto. Tudo isso é possível, só é preciso de técnica, bastante treinamento para desenvolver a habilidade da equipe, né, e estratégia. Precisa ser feito. Então, nós podemos fazer a contenção. Estamos falando agora da contenção de membros inferiores na posição em pé. Tá? Existe a condição de solo, mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar a contenção em pé, que é um paradigma para alguns, né? Já me perguntaram, e as pernas, como é que a gente faz? E a dificuldade, o grupo tem, o grupo não sabe fazer isso. Por mais que a gente deve lembrar que essa pessoa está ofertando algum risco, não é a nossa função machucar esse paciente, agredir esse paciente. Precisamos ter também um controle emocional, as nossas emoções, caso venhamos ter algum empurrão ou às vezes alguma agressão contra o grupo de contenção, e esta equipe está serena para fazer essa abordagem e ajudar essa pessoa. Então, sim, é possível fazer a contenção, buscar segurar os membros inferiores, mesmo o paciente estando na posição de pé. O protocolo fala segurar o paciente firmemente ao solo, mas venho estudando há bastante tempo, refinando essa técnica. São mais de 12 anos que eu estou dando este curso, falando sobre isso, refletindo sobre isso, estudando sobre isso, aprimorando as técnicas. Então, o Health Security, ele é um aprimoramento do protocolo de 5 que a gente vem fazer. Trabalhamos também abordagens com menos pessoas, porque é a realidade de muitos profissionais, infelizmente, até mesmo dentro de hospitais. Por quê? Porque às vezes num plantão da noite isso ocorre. Não vai ter 5 pessoas para conter uma. Mas o ideal, o seguro, são 5 pessoas. Porém, em situações de emergências psiquiátricas, às vezes muitas pessoas passam grandes dificuldades. Então deixo aqui essas informações. A ideia é agregar com o seu dia a dia, trazer valor, para que não só você, a sua equipe consiga fazer essa abordagem, ajudar quem precisa e realmente a gente pensar que somos missionários do bem, missionários da paz. Acredito isso, essa é a filosofia da arte que eu treino, chama Aikido, que somos mensageiros, missionários, pessoas que levam, que ajudam, querem o bem das outras, fazem o bem a outras pessoas, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, até logo!